Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus a todos. Como vocês estão? Espero que estejam muito bem e estamos de volta a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos falar sobre a espada que Jesus disse que trouxe para o mundo, né? Mas que espada é essa que Jesus disse que trouxe, né? O que ele quis dizer quando falou que não veio trazer a paz, mas sim a espada? Será que Jesus estava incentivando a violência, incentivando guerras e destruições? Bom, nós vamos cair de olho no texto para compreendermos melhor o que Jesus queria passar nessa passagem, certo? Então, convido a todos, aquele que tiver uma Bíblia próxima pode abrir também para acompanhar a leitura. Vamos ler em Mateus, capítulo 10, versículo 34, que é onde se encontra essa passagem, certo? Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Bom, para que a gente consiga entender o porquê Jesus falou dessa forma, nós teremos que olhar o contexto do livro de Mateus, certo? O contexto da passagem é o seguinte: Jesus está enviando os discípulos para anunciar sua mensagem e os alertas de que enfrentarão rejeição, perseguição e conflitos, até mesmo dentro da própria família. Então, nós temos aqui que seria um aviso, né, do próprio Senhor Jesus de que ao segui-lo, de que a confessar o seu nome, haveria um certo custo a se tomar, né? Ele avisou aos apóstolos de que segui-lo teria um custo, tanto que dentro do mesmo livro de Mateus, Jesus fala que aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. Fala de responsabilidade, né? Fala de exortação de que o evangelho trará conflitos internos, seja familiares ou até mesmo dentro da sociedade em que se vive. E o contexto bíblico de espada, né, frequentemente simboliza julgamento, separação, discernimento e confronto da verdade contra o erro. E um paralelo muito importante está na carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, onde a palavra de Deus é comparada a uma espada que penetra profundamente e revela o coração humano. Então, o que Jesus está querendo dizer é que a sua mensagem faria com que as pessoas tomassem uma posição, seja ela revelada ou oculta. Revelada porque há algumas pessoas que passam a seguir Jesus verdadeiramente, né? Assim que Deus alcança o coração daquelas pessoas, elas se sentem regeneradas pela obra do Espírito Santo que vai fazendo ali na vida daquela pessoa. Ela toma consciência de que é uma pecadora, ela toma conhecimento de que precisa de Jesus e oculta, porque quando tem notícias aqui referindo a pessoas conhecidas, né, dessa pessoa que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, tem pessoas que, ao escutar que alguém conhecido delas declarou sua fé em Jesus e mudou de vida, acabam olhando torto para aquela pessoa, né? Acabam julgando e diminuindo a posição daquela pessoa. Então, são nessas ações
né, de rejeitar de forma indireta a ação do Espírito Santo na vida daquela pessoa que a sua forma oculta é mostrada. Então, a interpretação teológica é que o Evangelho confronta valores, né, prioridades e estruturas humanas. Os primeiros cristãos que viveram, né, ali no período de Jesus e até um pouco tempo depois da sua morte, eles viveram exatamente isso, né? Eles viveram isso no Império Romano. Eles enfrentaram perseguições, eles foram mortos e tiveram o seu corpo exposto, pendurados em cruzes. Então, o Evangelho acaba fazendo isso com os humanos. O Evangelho mostra o que há dentro do coração dos homens, seja bom ou ruim. E Jesus, quando veio e trouxe as boas novas, né, do seu Evangelho, do reino dos céus, muitas vezes ele confrontava a hipocrisia religiosa, a injustiça, a idolatria do poder e do pecado humano. Esse confronto, então, produz espada, no sentido simbólico de combater o erro. Então, Jesus, ele não está exaltando a violência, ele está apenas exaltando que a verdade, consequentemente, trará algumas desavenças, seja interna ou seja externa. Jesus não está exaltando luta, guerra, conflito, mas está trazendo apenas a verdade para todos. Tanto que ele diz: bendito os pacificadores. Amem os seus inimigos, né? E repreende Pedro quando mesmo pega uma espada para tentar proteger Jesus, né, de ser capturado ali pelos guardas dos fariseus e ser levado, né, à crucificação. E a resposta de Jesus, quando Pedro faz isso, é: quem vive pela espada morrerá pela espada. Por isso, a interpretação teológica correta é que a espada é uma metáfora de divisão e conflitos decorrentes da fidelidade e da verdade ao Evangelho. Então, a conclusão que nós podemos obter sobre esse pequeno estudo, né, sobre essa espada que Jesus trouxe, é que quando Jesus diz isso, né, que veio trazer a espada, não a paz, mas sim a espada, ele não está querendo dizer e nem enfatizar conflitos e desavenças, mas sim que sua mensagem, né, por dizer a verdade, dividiria pessoas, teria um custo, que o evangelho provocaria oposição e que a fidelidade a Deus, às vezes, rompe alianças humanas. A espada é principalmente um símbolo de separação e confronto espiritual, não de violência armada. Há essa divisão entre os homens porque a verdade absoluta existe e tem um nome. E esse nome é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a verdade. Ele é o caminho e ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Amém? Então, meus irmãos, meus amigos, meus caros ouvintes, esse é o tema do vídeo de hoje, certo? Conclusão é que quando Jesus fala que veio trazer a espada, ele apenas está querendo dizer que veio trazer a verdade, que veio combater o erro que estava acontecendo no seu tempo
e também no tempo vindouro, que era de hipocrisia religiosa, do pecado e de tudo aquilo que os humanos praticavam e que por dentro estavam totalmente cheios de teias de aranhas, podemos dizer assim, né? Todos corrompidos, certo? Que Deus nos abençoe. E não esqueçam de me seguir no Instagram e no TikTok, certo? Deixa o like no vídeo, compartilha. Então, agradeço muito e fiquem atentos para mais um vídeo.